Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos conversar sobre transporte de gás carbônico, tá? Do CO2. Olha só, antes da gente falar do transporte do gás carbônico, a gente vai introduzir, né, chamar de conceitos fundamentais aqui, tá? Como se fosse uma introdução. Se nessa introdução o vídeo ficar longo, aí eu vou parar ele e aí eu vou fazer um outro sobre transporte de oxigênio, tá? De gás carbônico, tá certo? Do CO2. Então, de início aqui, eu vou colocar então aqui nesse slide, eu vou chamar de conceitos, tá? Conceitos iniciais, tá certo? Iniciais. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa lembrar de algumas coisas aqui antes de falar do transporte de CO2, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber, tá? O transporte de gás carbônico ele vai ser, em vez de ser de duas formas, como era do oxigênio, ele vai ser de três formas, tá certo? Então, para a gente tentar memorizar, o que, é que a gente vai pensar? Como é que era feito o transporte de oxigênio? Dissolvido no plasma, combinado com a hemoglobina, né? Combinado com a hemoglobina, combinado com a hemoglobina, combinado com a hemoglobina, né? Hemoglobina, como já vimos, hemo vem de ferro, né? E a globina é proteína, né? Então, dissolvido no plasma, né? Então aqui, não é isso que era o oxigênio, tá certo? Então, eu vou aqui apenas colocar uma terceira forma do CO2, tá? Que inclusive, como veremos, ela é a principal forma de transporte, tá certo? A terceira forma são os íons bicarbonato. Íons bicarbonato. Certo? A gente vai ter que discutir isso aqui. Isso aqui é a terceira forma. Então, o que acontece com... A gente vai botar aqui de outra cor, que seria a forma que seria diferente, né, em relação a... Não tem como alterar aqui. Não tem como alterar só. Então, o íon do carbonato seria a terceira forma, tá certo? Olha só. Aqui, dissolvido no plasma, eu tenho aqui, corresponde a 5%, tá? Tem livros que falam que pode chegar a 10%, tá? Mas a gente vai trabalhar em 5 aqui para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Então, 5%, tá certo?
Aqui, 5%. Que é bolinha, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui. Vamos arrumar isso aqui. Aqui, 5%. Ok? Combinado com a hemoglobina, também vai ser 5%. Tá? A gente vai ver livros que trazem até 23%. Tá certo? A gente vai ver livros que trazem até 20%, 23%. Tem livro. E os íons de bicarbonato seria os principal forma, né? Correspondendo a 90%. Tá certo? Então aqui vai dar, somando, né? Aqui 90%. Tranquilo? Só ressalvando novamente que tem livros que vão trazer isso aqui alterado, tá? Tem livro que vai trazer que é de 5 a 10 dissolvido no plasma. Aí, combinado com a hemoglobina, fala também que é de 5 a 10. Tem lugares que fala até 20%, 23%, tá? E aí, por sua vez, o bicarbonato fica entre 70% a 90%, tá? Então, vai variar, tá certo? Então, tem livros, só aqui, só mesmo a título de informação, que vai dizer o seguinte, ó. Que vai dizer o seguinte, que aqui vai ser 7%, o combinado com a hemoglobina vai ser 23%, então vai dar quanto aqui? Vai dar, somando, vai dar 30%, né? Então aqui seria 70% em bicarbonato, tá? Tem livros que vão trazer isso aqui, tá? 7, 23 e 70. Só que a gente vai trabalhar esses outros valores aqui, tá certo? Só para... Então vamos lá. Olha só. O CO2, eu discuti com vocês, né, que ele era mais solúvel que o oxigênio. O coeficiente de solubilidade do oxigênio, a gente viu lá na fórmula que a gente viu várias vezes, o coeficiente de solubilidade é de quanto? 0,003, tá? O coeficiente de solubilidade do CO2 ele é de 0,06. Tá certo? Ou seja, o coeficiente de solubilidade do CO2 é maior. Ele é mais solúvel do que o oxigênio. É por isso que quando a gente estudou lá o oxigênio, a gente viu que a oxigenação, né, o transporte dele dissolvido no plasma era muito insignificante, né, porque só é quanto? 3%. Então, por que é só 3% lá? Porque ele é pouco solúvel. A solubilidade dele do oxigênio é de 0,003. Ou seja, ele só correspondia a 3% do total do oxigênio que estava no conteúdo arterial de oxigênio, ele correspondia a 3%. Enquanto aquele que estava com hemoglobina, não é isso? Correspondia a 97%. Ok. Isso é do oxigênio. Se a gente vier para o gás carbônico, ele vai ter um coeficiente de solubilidade de quanto? De 0,06. Ou seja, maior. Ele é maior. Esse número aqui, ele é maior que esse. Então, o coeficiente de solubilidade, ou seja, o CO2 ele é mais solúvel. Por isso, gente, que em vez de ser... Por isso que o transporte agora, olha só quantos por cento é 5. Vocês concordam que 5% é diferente de 3, né? Então, ele é um pouco mais
o dissolvido no plasma ele é um pouco mais do que representativo. Né? Enquanto do oxigênio, o dissolvido no plasma era de 3%, agora no dissolvido no plasma é de quanto do CO2? De 5%. Ou seja, por ser mais solúvel, o dissolvido no plasma é maior, né? Vai ser de 5%, tá certo? Aqui foi só para dar uma relembrada, tá certo? Então vamos continuar. Depois nós temos a segunda forma de transporte, que é combinado com hemoglobina, que representa 5%. E aí, o combinado com hemoglobina, lá do oxigênio, era do oxigênio era de quantos? Responsável por quanto da oxigenação? Por 97 o quê? Por cento. Não é isso? Representar a combinação bem maior. Né? E aqui, o combinado, o transporte combinado com oxigênio, ele é de quantos por cento? Ele é de 5%. Ou seja, é por isso que a gente fala que a hemoglobina ela é a grande transportadora de oxigênio. Porém, a hemoglobina ela não transporta bem o dióxido de carbono, o CO2, tá? Lembrando, gente, mais uma vez, que tem livros que traz que pode ser até 23%, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar com 5%. Então, a combinação com a hemoglobina ela não é tão eficiente no transporte quanto do oxigênio. E aí vem, qual seria então a principal forma de transporte do gás carbônico? Seria por meio dos íons, sob forma de íons bicarbonato. Tá certo? E aí agora a gente vai ter que discutir um pouquinho sobre essa principal forma de íons bicarbonato. Tá certo? Só que antes de eu falar dessa principal forma do íon bicarbonato, eu vou trazer algumas informações para a gente, tá certo? Olha só. A hemoglobina, ela tem a função importante de ser tampão, tá certo? Tampão. Ou seja, o que é tampão? Ela dá um jeito lá para que o pH não entre em desequilíbrio, para manter um pH neutro. Então, por ela ser uma substância tampão, a proteína tampão, ela vai aceitar íons H+. Então, a hemoglobina aceita íons H+. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque até agora nós vimos o seguinte: nós vimos que a hemoglobina ela transporta a hemoglobina. A gente viu até agora isso aqui, que ela transporta oxigênio. Ela transporta oxigênio. Não é isso? E agora o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que a hemoglobina ela também transporta CO2. A gente vai ver agora, né? Tá vendo agora? Que ela também transporta CO2, como também ela vai transportar íons H+. E toda vez que ela transporta íons H+, ela está exercendo a função de tampão. Então a gente tem que lembrar disso, tá? Que ela também transporta H+. Ela não só transporta CO2 e oxigênio, mas também H+. Isso é importante, tá? A gente lembrar sobre a questão dos íons H+. Tá certo? E vocês vão entender por que eu estou falando que é importante a gente saber isso aqui.
Depois a gente vai ter uma aula falando, um vídeo falando sobre isso aqui, tá? Eu vou falar bem básico aqui, mas vai ter uma aula só sobre isso. O que acontece? Eu tenho aqui o tecido, tá certo? E aí eu gosto de fazer aqui, ó, o desenhozinho do... Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para fazer... as bolinhas, acho que não tem não. Deixa eu ver se eu tenho aqui para fazer. Não sei se é aqui. Formato, será que é aqui? Deixa eu ver se é esse aqui. É esse aqui, pronto. Então vamos lá. Então aqui eu tenho os tecidos. Aqui eu vou ter o quê? Eu vou pintar de outra cor. Então aqui o capilar. Deixa eu botar o capilar aqui. Cadê caneta? Essa é. E aqui eu tenho o capilar passando lá. Então aqui é o capilar. Vou anotar aqui escrito. Escrevo aqui. Aqui é o capilar. Aqui, capilar. E aqui eu tenho o capilar. Tudo mais. Capilar. Tranquilo? Olha só. O que o tecido ele produz? Ele vai produzir como metabolismo o gás carbônico, né? O CO2. Então, o CO2 ele vai sair daqui da célula, vai vir para o meio extracelular e por gradiente de fusão, porque o que acontece? Eu tenho um capilar aqui que inicialmente ele é arterial. Depois esse capilar ele fica venoso. Nesse capilar aqui arterial, eu tenho uma PCO2 de 40. PCO2 de 40. Nesse tecido aqui, eu tenho uma PCO2 de 45. Por quê? É mais alto porque ele está produzindo, né? Ele está em atividade e produz como um produto o CO2, né? Então, se eu tenho um PCO2 de 40 e eu tenho um PCO2 de 45 na parte externa, o que acontece? Eu vou ter um influxo de substâncias do meio do tecido para o vaso. Ou seja, eu vou ter isso aqui, né? Vou ter o fluxo para cá. Não é isso? Não. Deixa eu pegar outra. Peraí, eu vou ter isso aqui, ó. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o lápis. Pronto, eu vou ter isso aqui, não é isso? Esse PCO2, se aqui está 45 no meio tecido e aqui está 40, então vai haver uma difusão, gradiente de pressão, que já vimos. Então, vai vir CO2 para cá. Então, a gente vai ter o que aqui? Um aumento da PCO2. Então, a nossa PCO2 aqui no lado venoso, nossa PCO2, vai ser de 45. É isso? Porque vai equilibrar. Não é isso? Então, no capilar venoso, a gente vai ter uma PCO2 de 45. Gente, olha só. O gatilho para tudo isso aqui, né, é justamente esse PCO2 aí. Eu vou escrever aqui alguns conceitos para a gente pegar, tá? Olha só, estamos falando agora do tecido. No tecido, nós temos o quê? Nós temos um pH baixo. Né? Por que nós temos um pH baixo, gente? Por causa do PCO2, não é isso? O PCO2 não, PCO2 não é baixo? Ou não é alto, desculpa. A pressão de CO2, né? P aqui.
a pressão de CO2 não é alta, que a gente não vai estar produzindo gás carbônico. Então a PCO2 aqui, ela é o que? Ela é alta. Se a PCO2 é alta, o que acontece com o pH? Ele é baixo, tá certo? Então tudo começa com essa questão aqui. Então, olha só. Esse PCO2, aqui, deixa eu botar aqui, pronto. Olha só, isso aqui que a gente vai ter que botar aqui na nossa mente, tá, gente? Ó. Olha só. Como eu disse, né, o gatilho todo é o PCO2. Olha só, é o CO2, né? O CO2. Olha só, o gatilho é o CO2. Por quê? O CO2, quando ele sai do tecido e vai para o capilar, ele vai se combinar. O que é que a gente tem mais no corpo, gente, da gente? É água. Tem água no plasma, tem água nos eritrócitos, que são os eritrócitos, são células vermelhas, né? Glóbulos vermelhos, que tem lá hemoglobina. Então, esse CO2, esse gás carbônico, ele vai se combinar com a água, com H2O, tá? Olha só, isso aqui que a gente vai ter que gravar aqui. Gravar não, entender, né? Vamos tentar entender aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar o tamanho dessa letra. Acho que dá para aumentar o texto, não dá? Aqui, não, aqui diminui. Não, aqui aumenta mesmo. Só que eu tenho que selecionar, né? Então deixa eu selecionar aqui. Aqui vamos aumentar. Eu acho que não aumenta não, só aumenta quando eu vou fazer. Ele vai. Aqui eu aumentei demais, eu vou botar aqui no 8. Acho que no 8 dá para ver. Deixa eu botar no 8 aqui. No 10, pronto. Então vamos lá. Então CO2 o CO2 vai se combinar com a água, não é isso que eu acabei de falar? Combinar com a água, que é o que tem mais lá, né? Tem mais no meio. Tá certo? Só que o que acontece? Se eu botasse muito grande, não vai dar para escrever a fórmula toda. E eu preciso escrever essa fórmula aqui toda para ficar mais entendível. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar de novo aqui o tamanho, botar em 8 aqui. Vamos ver aqui agora. Aqui na verdade eu vou ter que... Pronto, então vamos lá. Então CO2 mais água, H2O. Olha só, gente, o que vai formar. Ele vai formar o... Olha só, H2CO2. Tranquilo? E é o que, gente? É o ácido carbônico, tá certo? O H2, é só somar isso aqui, né? Então, H2CO3, fica o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é muito, mas muito fraco, tá? Ele se decompõe muito fácil. E ele vai se decompor em íons H+, ok? E vai se decompor em íons de bicarbonato. Olha só, gente. É isso aqui que a gente precisa saber, tá certo? O que acontece? Toda vez que eu tiver uma PC, porque esta fórmula aqui, ela tanto vai de cá para cá, como ela vai vir de cá para cá. Então ela vai ter dois sentidos, tá? Então, deixa eu pegar aqui o desenho. Aqui, pronto. Então ela vai ter esse sentido, ou ela pode ter esse sentido. Esse primeiro sentido aqui que vocês viram, que eu fiz, ela ocorre nos tecidos. É isso? Por que, gente? Porque eu sei que essa primeira é nos tecidos. É uma coisa aqui que me determina, né? A produção do CO2, né, gente? Então, isso aqui, ó. Esse CO2 aqui é o que está saindo dos tecidos indo para o capilar. E desse CO2, ele vai se combinar com a água e vai gerar isso aqui, tá certo? E a parte de... E o contrário, ela acontece nos pulmões. No pulmão, tá? Acontece no pulmão. E vai ser esse efeito contrário aqui, que a gente vai ver.
Gente, ó, vai ter que ter outras aulas sobre isso aqui, tá? Não tem como eu falar tudo agora, mas é só pra gente começar a entender um pouco. Então aqui vai acontecer no pulmão. O que é que vai acontecer no pulmão? Essa reação vindo para esta direção, tá certo? E aí vai produzir o quê? Como elemento final, o CO2, lá no pulmão, que vai ser expirado, exalado, tá certo? E aqui nos tecidos, a gente vai ver que vai produzir tanto íons hidrogênio como íons de bicarbonato. Esse íons de hidrogênio é H+, tá, gente? Aqui em cima. Esses íons de hidrogênio, eles vão ser tamponados pela hemoglobina, tá certo? Eu vou explicar em detalhes depois isso aqui, tá, gente? Porque é muita coisinha assim pra gente entender. E esses íons bicarbonatos, eles vão ficar no plasma. Para quê? Justamente para eu ter um ambiente aí muito pegar um baixo, porque as células estão trabalhando. Então eu preciso do bicarbonato aí fora para tamponar. Então, olha a natureza sabe, né? Então isso aqui ó, vai ajudar para quê? Para o pH não ter tantas diferenças, tá certo? Olha só para a gente ter uma ideia, o pH aqui na PCO2 de 40, vamos supor que é de 7,40. Olha que coisa legal. Ele é um pH de 7,40. Ele é um pH de 7,40. Ele é um pH de 7,40 aqui. Então vamos botar aqui pH 7,40. Por conta desses íons, gente, de bicarbonato, olha só o que acontece. 7,40. Por conta desses íons de bicarbonato aqui, ó, o pH aqui ele vai ficar com geralmente uma diferença de 0,02. Então, o pH ele vai passar a ser quanto? Ele vai passar a ser 7,38. Opa, desliguei aqui. Ixi. Então aqui, desculpa gente. Aí o pH aqui, ó, caiu aqui, eu apertei o botão sem querer. Então o pH aqui vai ser 7,38, tá certo? De novo, oh Jesus. Então vai ser 7,38. 7,38. Então, por quê? Porque a queda é pouca por causa desses íons de bicarbonato aí, tá certo? Vou botar aqui. Gente, qualquer hora a aula pode parar aí, eu vou parar, tá? E volto para outro momento, se acontecer de cair aí. Então, essa seria a função do bicarbonato. Para quê, gente? Para não ter tanta alteração. Porque imagina, você está em um ambiente que tem um PCO2 muito alto, que tem um pH muito baixo, assim, que já tem um pH mais baixo. Né? Por conta de que esse pH ele não tem tanta diferença em relação ao pH arterial. Né? Então, o pH venoso ele vai estar com a diferença de 0,02 pontos. Então, seria um pH de 7,38. Então, para não causar tanto uma mudança drástica, tá certo? Gente, eu acho que talvez essa aula eu pare aqui, porque eu acho que senão vai ficar muita coisa, tá? O que eu quero que vocês guardem é o seguinte, essa fórmula aqui, tá certo? Porque essa aqui mais para baixo, gente, peraí. Saiu em cima do negócio, ó. Eu quero que guarde essa fórmula aqui, tá certo? Lembrando que essa fórmula é, aproveitando, gente, essa fórmula aqui, ó, ela vai para os dois lados, tá? Tá certo? Eles se transformam, o CO2 em ácido carbônico, né? E em íons, eles é bem, isso aí altera bem, tá? Aqui vai pela lei das massas, tá? Se eu tenho um pouco um lado, aumenta para o outro, tá certo? Esse vídeo vai acabar, aí 21 segundos para acabar. Eu vou parar por aqui e aí a gente vai continuar. Só lembrando, eu quero aqui ressaltar essa fórmula aqui, tá certo?